Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para darmos continuidade à aula? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar um pouco sobre a potência, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. Todo aparelho eletrônico que nós temos em casa, independente da finalidade do uso dele, ele sempre será fabricado de acordo com algumas especificações. Então, quais são essas especificações? Ele tem que ter uma voltagem, ou uma diferença de potencial, uma corrente elétrica, uma resistência elétrica e uma potência, tá certo? Essa potência é uma característica extremamente importante desse equipamento e geralmente ela vem especificada ou numa plaquinha, quando você compra, ou então no próprio manual. Então eu dei para vocês aqui 3 exemplos. Um deles é uma lâmpada, tá? Essa especificação sempre está na lâmpada contida quando você a compra. Essa daqui também, tá certo? Aqui tem o consumo mensal, o consumo quando ela está em stand-by e o consumo total da refrigeração. Ou então ela vem especificada na própria embalagem, tá certo? Isso é de extrema importância. Eu costumo sempre lembrar, por exemplo, as meninas, quando elas vão no cabeleireiro, elas sempre podem observar que o secador do cabeleireiro é sempre melhor que o secador que elas têm em casa. Por causa de quê? Por causa da bendita potência. Tá bom? Então, o que é realmente essa potência, né? Ela é uma grandeza física que ela mede a energia elétrica transformada por segundo, tá certo? E de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida que eu vou utilizar será o watts. Sempre lembrando que quando eu vou escrever watts é em letra minúscula, tá? Porque em letra maiúscula é o senhor watts, e a letra será a abreviação, né, será em letra maiúscula. O que é esse watts? Esse watts, ele nada mais é que a divisão do joule, que é a unidade de medida de energia, por uma unidade de tempo, que é segundos. Então, toda vez que eu me refiro a um watts, um watt no caso, eu estou me referindo a um joule por segundo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo de uma lâmpada que ela tem 9 watts e 220 volts. O que quer dizer exatamente isso? Isso quer dizer que quando eu ligo a tomada, eu ligo a lâmpada, né, na rede elétrica de 220 volts, ela vai me gerar uma potência de 9 watts. Ou seja, ela vai transformar 9 joules da energia elétrica por segundo enquanto ela estiver ligada. E se ela ficar ligada 2 segundos? Então são 18 joules em 2 segundos. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, quando, por exemplo, eu tenho uma lâmpada que ela está ligada durante 1 hora, o consumo dela nada mais é que 32.400 joules, tá certo? A unidade, caso eu queira transformá-la em notação científica, é 3,2 vezes 10 elevado a 4 joules de energia elétrica luminosa. E a fatura mensal da conta, ela consta essa unidade, tá certo? Fornecida em um determinado período, o valor a ser pago pelo consumidor. As companhias elétricas, elas utilizam não o joule, tá bom? Não é o joule que as companhias usam, tanto que se você for pegar a sua conta de energia elétrica, você verá que ela estará especificada em quilowatt-hora, tá certo? E como que eu transformo então esse quilowatt-hora? Como que surge isso, né? O que eu preciso pensar? Vamos supor, o quilowatts-hora, ele nada mais é que 1 watt de potência de funcionamento de um determinado equipamento elétrico durante 1 hora. Tá? E se eu tenho, por acaso, 100 watts, quanto que isso seria em quilowatt-hora? É simples, se 1000 watts durante 1 hora eu tenho 1 quilo, pessoal, vamos lembrar que esse quilo, lembra quando a gente viu o ano passado, quando a gente estudou a respeito de consumo, calorias, isso eu acho que vocês não lembram. Eu falei para vocês a respeito do quilojoule. Então aqui eu vou utilizar a mesma coisa, só que é o quilowatt. Então o K nada mais é que esses 3 zeros.
que acompanha. Então, 1 kWh são 1000 watts, durante 1 hora eu tenho 1 kWh. E se eu dividir tanto o 1000 quanto o 1 kW por 10, por que por 10? Eu não quero saber 100 watts, é 1000 dividido por 10, eu tenho 100. Eu faço a mesma coisa, 1 kW dividido por 10, eu tenho 0,1. Tá certo? Então, com isso, o que eu sei? Que 1 kWh nada mais é que 3,2 vezes 10 elevado à quarta potência de Joule, tá? Mas o que eu preciso lembrar é essa primeira fórmula que eu vou apresentar para vocês, que a energia elétrica, ela nada mais é que a potência multiplicando um determinado tempo. Então, a minha potência sempre estará em quilowatts, o meu intervalo de tempo, né, que é meu ΔT, sempre estará em hora, e a minha energia será o quê? Quilowatt-hora, tá bom? E aí, quando eu paro para pensar, né, na minha conta elétrica, da minha conta de energia elétrica que vem em casa, eu tenho quilowatts, eu tenho um monte de coisas escritas aqui que eu não entendo patavinhas, né? Porque para mim o que importa é o quanto eu vou pagar. Mas para vocês conseguirem entender de onde provém esse cálculo, eu vou mostrar para você. É muito simples. O que eu tenho? Para eu descobrir o quanto eu vou pagar, eu nada mais utilizo que a minha quantidade de energia, né, que eu consumi durante o mês, aí eu multiplico por X. Esse X é um valor fixo que as companhias de energia elas utilizam, tá bom? Então, para eu calcular o custo, nada mais é que essa fórmula que eu utilizo. A gente tem um relógio na frente de casa, então assim, o que a gente observa é que todo mês tem um rapazinho que vai lá, olha os números e anota. Essa diferença de um mês para o outro é exatamente o quilowatt que eu gastei durante aquele mês. Isso eu multiplico por X, tá certo? Que é um determinado custo que a companhia utiliza. Nesse caso aqui, dessa conta, né, que foi de 2015, atualmente com certeza é outro valor, eles utilizavam 0,22465 para cada quilowatt. Nesse caso, eu estava trabalhando com bandeira verde, né, e aí eles somatizam mais esse outro valor. Enfim, vamos ficar só com a fórmula aqui, é mais tranquilo. Aí eu apresento para vocês outras 3 fórmulas. Pessoal, essas 3 fórmulas, elas têm a mesma finalidade que calcular a potência. Mas qual que é a diferença de uma para outra? As unidades, né? Porque, que nem, por exemplo, na primeira fórmula, o que eu vou trabalhar? Diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Na outra, eu já trabalho a resistência com a corrente elétrica ao quadrado. E na terceira fórmula, eu trabalho Q ao quadrado. A minha diferença de potencial, porém, ela é dividida pela minha resistência. Professora, quando que eu uso uma e quando eu uso outra? Isso depende do problema, por isso que eu sempre falo para vocês anotarem o que o problema dá e o que o problema pede, tá bom? Vamos por exemplo, para ficar mais tranquilo? Então, vamos lá. Qual é o consumo elétrico mensal? Vamos começar a anotar. Consumo elétrico mensal é o meu E. De um televisor de 300 watts. 300 watts é o quê? Potência. Lembrando que toda vez que eu vou trabalhar com consumo, com gasto, energia, enfim, eu sempre tenho que trabalhar com o quê? Quilowatts, certo? Então, eu vou pegar meus 300 watts, dividir por 1000 para tê-lo em quilowatt, beleza? Ele permanece ligado diariamente durante 4 horas, ok? O tempo dele é 4 horas por dia, vezes 30 dias. Por que 30 dias? Porque eu estou considerando um mês. Toda vez que eu considero um mês, eu considero um mês tem 30 dias. Então, quanto tempo ele permanece ligado? 120 horas. Para eu calcular esse consumo, eu multiplico a potência pelo tempo. A potência é 0,3 vezes 120. Vou lá. Eu tenho um consumo elétrico de 36 kWh, ok? Ok, supondo que a companhia fornecedora de energia daquela região, ela cobra 30 centavos por quilowatt-hora, determine o custo mensal. Então, agora eu quero saber o custo, tá? Então, eu tenho um gasto, né, de 30 centavos por quilowatt. Então, qual que é esse custo? Bom,
pego a última fórmula que eu passei para vocês lá do custo, o valor do meu consumo foram 36 kWh, vezes 0,3, pronto. Eu tenho um custo de R$ 10,80 em um mês de uma televisão que fica ligada durante 4 horas. Então, meus queridos, quando vocês saírem da frente da televisão, desliga, porque o papai sempre vai falar, olha a televisão ligada. Tá explicado o porquê, porque isso tem que pagar. Vamos lá, esse outro exemplo, eu tenho a potência de um motor compressor, de uma geladeira, ele é igual a quanto? 1/3 de HP. HP é o horsepower, ok? Então, o que eu quero saber? O consumo mensal aproximado dessa geladeira. E aí o problema me dá que eu tenho que considerar, né, que um HP é um valor aproximado, tá, de 750 watts. E o tempo diário de funcionamento são 10 horas, ok. 10 horas diário por dia, então 10 horas por dia vezes 30 dias, eu tenho no mês um consumo de 300 horas. 1 HP é 750 watts. E 1/3 de HP é quanto? Eu faço essa regrinha de 3. Gente, regra de 3 é para a vida, tá? Tenham sempre em mente isso. Multiplicando em cruz, o que eu tenho? Que 1 vezes a potência, ó, 1 vezes P é P. 750 vezes 1/3, vamos calcular? 750 vezes 1, 750. Dividido por 3, 250 watts. Posso usar watts? Não, tem que usar quilowatts. Divido por 1000, tá? Lembra lá, o quilo é 1000. Então, divido por 1000, tenho 0,25 kW. Terminou? Não, pessoal, tô querendo saber quem, ó. Quero saber o meu consumo. Então, eu tenho uma potência de 0,25 kW durante um tempo, já calculei aqui atrás, de 300 horas. Utilizando a fórmula, fazendo minha multiplicação, vou lá. Eu tenho esse consumo elétrico de 75 kWh. Se por um acaso o problema tivesse me dado 30 centavos por quilowatt, era só multiplicar por 30 que eu ia saber, 30 centavos não, eu ia saber o consumo mensal desse motor compressor de geladeira. Beleza? Próximo. Em um chuveiro elétrico, a água ao fluir ela é aquecida por uma resistência que se torna incandescente com a passagem da corrente elétrica. Numa, escrevi errado, residência com 5 moradores, cada um deles toma um banho diário, com com duração aproximada de 6 minutos. Aí eu tô querendo saber, em um determinado modelo de chuveiro, que ele tem uma potência de 4.500 watts o consumo diário. Legal. Então, vamos lá. Eu preciso descobrir o tempo. Então, eu sei que cada pessoa, ela toma um banho de 6 minutos. Quantas pessoas tem na casa? 5. É um banho diário. Então, eu só paro por aqui. Então, por dia, esse chuveiro, ele fica ligado durante 30 minutos por dia, mas eu considero diário esse consumo? Não, eu preciso saber desse consumo mensal. Então, se durante 30 dias ele fica ligado 30 minutos, então eu tenho 900 minutos por mês. Tá, agora eu vou analisar. Eu posso utilizar minuto? Não, não posso. Então, eu vou transformar meu minuto em hora. 900 minutos dividido por 60. Por que 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, vou lá, achei. Graças a Deus. Delta T, 15 horas. Ok? Terminei? Não, calma, gente. Tá só condensando. Aí, eu tenho uma potência do chuveiro de 4.500 watts. Divido por 1000, porque eu sempre trabalho com quilowatt-hora. Ó, quilowatt-hora. É sempre esses dois que eu vou trabalhar. Ufa, agora eu vou conseguir descobrir o meu consumo. Eu só multiplico a minha potência pelo meu tempo. 4,5 kW vezes 15 horas.
Pronto, eu tenho o meu consumo, que é de 67,5 kWh. Lembrando, se eu tiver o valor que a companhia elétrica cobra por quilowatt, eu consigo descobrir o quanto meu chuveiro elétrico gasta. Lembrando sempre, pessoal, o que mais gasta em uma casa é o chuveiro, tá certo? Ah, e o ar-condicionado? Gasta também, tá? Mas você consegue viver sem algumas vezes. Mas o banho não dá para ficar sem. Então, por isso, economizem, além de água, tempo de banho. Vamos pro próximo. Qual é a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial nos terminais é de 110 volts? E a corrente que atravessa tem uma intensidade de 20 amperes. Tá, fácil, gente. Pega com aquelas 3 fórmulas. Você anotou do lado, você sabe tudo. P igual a V vezes I. Fazendo a substituição das letras pelos números, eu tenho uma potência de 2.200 watts. Preciso mudar? Não, nesse caso eu posso parar por aí, porque eu estou querendo saber só a potência, tá? Se eu fosse trabalhar com consumo elétrico por mês, custo desse determinado motor, então daí eu trabalharia com quilowatts. Mas nesse caso pode parar por aí, tá bom? Qual é a corrente I que passa por uma lâmpada de 60 watts de potência em uma cidade onde a tensão na rede elétrica é de 220 volts? Lembrando, pessoal, nossa Baixada Santista é toda de 220 volts, tá? Então, meninas, quando forem para Santos, tenham certeza que chapinha, secador é bivolt, tá? Porque senão chega lá, torra o seu aparelhinho. Olhando para a fórmula, tem o P, tem o V, tem o I. De novo, utilizo a mesma fórmula. Faço a minha substituição das letras pelos meus números. Olha lá, pessoal, vamos prestar atenção. A minha incógnita está onde? Do lado direito. Não gosto. Inverto a patotinha. A partir daí, posso isolar o I. Isolo o I, copio 60, 220, que estava multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, eu tenho um valor aproximado de 0,27 amperes, ok? Para eu transformar para miliamperes, divido por 1.000 e aí eu tenho 270 miliamperes, que geralmente quando a gente trabalha com corrente, tensão, geralmente é o miliampere que a gente utiliza, tá bom? Vamos para o próximo. Se eu utilizar os mesmos dados, né, do exemplo anterior, eu estou querendo saber o que? A resistência do filamento interno. Então, tenho uma potência, tenho uma diferença de potencial, tenho uma intensidade de corrente aproximada e eu estou querendo saber a resistência. Legal. Que fórmula eu utilizo? Eu tenho que ver. Nesse caso, eu tenho duas fórmulas para utilizar. P igual a R vezes I ao quadrado ou P igual a V ao quadrado dividido por R. Qual eu utilizo? Qualquer uma. Nesse caso, eu optei pelo V ao quadrado dividido por R, tá? Vamos fazer a substituição? No lugar do P eu coloco 60, no lugar do V 220 ao quadrado e multiplico por R. Primeira coisa que eu faço, eu encontro a raiz quadrada de 220. Toda vez que eu tenho multiplicação, divisão, potência, primeira coisa, resolve a potência, tá? Respeitem sempre essas regras matemáticas. Resolvi minha potência, agora eu tenho uma divisão, que não dá para fazer nada, porém eu consigo fazer uma multiplicação em cruz, né? Uma regrinha de 3, vamos lá? Multiplicando em cruz, eu tenho 60 vezes R igual 48.400. Isolo R, copio igual e copio o que vem na frente, que é 48.400. 60 passa para baixo dividindo e encontrei o meu valor aproximado da minha resistência. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco e vocês já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até a próxima aula.